Hoje eu vou te revelar 3 maneiras diferentes, criativas e envolventes para ensinar para as crianças sobre o pecado e o mais importante de tudo, o poder que Jesus tem de perdoar pecados. Eu me chamo Stephanie Braga, eu sou pedagoga e eu sirvo no Ministério Infantil há mais de 10 anos e tenho algumas dinâmicas sobre pecado que eu particularmente gosto muito de usar com as crianças por serem fáceis de fazer e que a gente não precisa de tantos recursos para colocar em prática. É muito importante ensinar para as crianças que elas são pecadoras. Romanos 3:23 nos diz isso, que nós todos nascemos debaixo desse pecado. Então nós precisamos ensinar para as crianças que não é porque elas estão ali ou porque elas estão no ministério, porque são filhas de crentes, que elas já são salvas. Não, elas precisam reconhecer, entender que são pecadoras e que elas precisam de Jesus. E para a primeira dinâmica, é muito fácil de fazer. Você vai entregar para todas as crianças um balão. Mas antes de você entregar esse balão para as crianças, usando uma agulha ou nesse caso aqui um alfinetinho, você vai furar os balões. Então todas as crianças vão receber um balão furado. Elas não sabem disso, mas todas estarão com um balão furado. E aí você vai falar para as crianças, olha, esse balão aqui, ele representa a minha e a sua vida. Deus deseja nos encher dele. Aí você vai pedir para que as crianças soprem, né, para que elas possam ali encher o balão. Quando elas tentarem encher o balão, ele não vai conseguir permanecer cheio por conta dos furinhos que você já fez com as crianças. E é exatamente nesse ponto em que você vai falar para as crianças sobre o pecado. O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, que faz com que a gente não consiga estar perto de Deus. O desejo de Deus é que a gente seja cada vez mais cheio dele, mas o pecado nos impede. O pecado é como se fosse uma grande ferida que é feita na nossa vida, por onde a glória de Deus se escapa, se vai embora, porque o pecado ele faz isso. Ele abre feridas e impede você de acessar toda a plenitude de Deus, tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus deseja te encher, mas o pecado te impede de ser cheio de Deus, de conhecer cada vez mais a Deus. E para que isso não aconteça, é necessário que você entenda a sua condição pecadora. Nós pecamos todos os dias. E a Bíblia diz lá em Provérbios 28:13 assim, ó: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quando eu entreguei o balão para você, você conseguiu ver os furos que tinha? Ninguém aqui conseguiu ver os furos, senão vocês teriam me falado antes da gente encher o balão. E é exatamente isso. Muitas vezes a gente tenta esconder os nossos pecados, achando que ninguém vê, achando que ninguém presta atenção, mas sabe, Deus vê todas as coisas. Ele vê os seus pecados ocultos, aquilo que você tenta esconder. Deus deseja te encher dele, mas enquanto você ainda estiver no pecado, isso é impossível. Para que você seja cheio de Deus, você precisa primeiro confessar os seus pecados, entender que você é pecador e que você precisa de Deus. E quando você entende a sua condição e você confessa os seus pecados, Deus troca e aí você, Deus te dá uma nova vida e aí você dá então um outro balão para as crianças sem o furo, tá? E aí as crianças vão encher o balão e o balão vai ficar cheio, porque agora elas estão ali sendo cheias de Deus. A próxima dinâmica sobre o pecado, você também vai usar balões e dessa vez você vai encher os balões. Pode ser vários balões. Quanto mais balões você tiver, melhor vai ser para a execução dessa dinâmica. Você vai encher os balões e você vai colocar uma palavra que seja referente ao pecado, né? Algum pecado, como maldade, desobediência, ira, ingratidão e tantas outras coisas que são pecados. Então você vai fazer isso com os balões que você estiver ali. Já deixa para facilitar, todos eles já cheios e com a palavra escrita, tá bom? E aí você vai então colocar na sala uma caixa de bombom ou então uma cesta de chocolates bem afastada das crianças, tá? Como que vai funcionar essa brincadeira, essa dinâmica? Você vai primeiro ler com as crianças Romanos 3:23, que diz assim, até anotei do ladinho aqui para eu não esquecer. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus nos deu um dom gratuito, um presente, que é a salvação. E hoje nós vamos fazer a brincadeira para vocês poderem entender como o pecado nos impede de acessar, de ter acesso a esse presente que Deus nos dá de graça, que é a salvação em Cristo Jesus. Para representar isso, eu trouxe esses balões que têm alguns pecados. E aí você pode apresentar para as crianças, né? O pecado da desobediência, da maldade, da ira. E você vai apresentando ali para as crianças. Você vai então convidar uma das crianças e você vai dizer assim para ela: olha, essa criança aqui, ela vai representar todos nós que não abandonamos o pecado. E aí você vai entregar um balão. A Bíblia diz que um pecado sempre chama outro pecado. Um abismo sempre chama outro abismo. Quando você comete a maldade também vem junto.
de outro pecado, a desobediência. Porque um pecado sempre vai chamando o outro. E aí, enquanto você está fazendo isso, aquela criança que está segurando o balão, ela vai segurar todos os balões. Aqui eu tô segurando pelo biquinho da bexiga, tá? Mas não é permitido na brincadeira. Então a criança tem que tentar abraçar todos os balões. E isso vai ser impossível, vai ser muito difícil. E aí você vai entregar para a criança todos os balões com os pecados. Vai falar: olha, agora você vai segurar todos esses balões e vai tentar alcançar aquele presente que eu deixei ali no final, que são os bombons, que são o doce. A criança não vai conseguir. Todas as vezes que ela tentar caminhar, um dos balões vai começar a cair. E aí você fala: olha, caiu um dos balões, volta aqui para pegar. E vai ser muito difícil para essa criança, segurando todos esses pecados, alcançar ali o presente que você deixou na sala. E com essa dinâmica, você vai mostrar para as crianças que o pecado, ele faz com que a gente perca a salvação, com que a gente perca o presente que Deus nos deu, que é a salvação em Cristo Jesus. Para a gente alcançar esse presente, é necessário que a gente reconheça que somos pecadores. E aí nós clamamos por Jesus e ele nos ajuda ele pega tudo isso e manda embora, ele nos perdoa, ele nos purifica. E aí você pode estourar todos os balões, mostrando para as crianças que Jesus nos dá perdão. E com o auxílio de Jesus, a gente consegue ir até a salvação, né? Ir até o presente que você colocou ali na sala. Essa brincadeira, ela é muito ilustrativa para mostrar para as crianças, porque embora o balão seja relativamente muito leve, quando você coloca um monte de balão para a criança segurar, ela não vai conseguir caminhar com todos os balões e chegar até o presente. Isso é para realmente mostrar para as crianças que, embora o pecado possa parecer só um pecadinho, embora não tenha isso, né? Só um pecadinho, mas é para mostrar para as crianças que só um pecadinho é o que basta para impedir com que você alcance a salvação. E nós precisamos reconhecer a nossa condição pecadora e clamarmos por Jesus para que Ele possa nos ajudar, limpar as nossas vestes para que a gente alcance a salvação. Ensinar sobre o pecado para as crianças pode ser sim um pouco desafiador, porque o assunto é muito complexo para a criança entender. Mas saiba que as crianças precisam aprender, reconhecer que elas são pecadoras e que elas precisam de Jesus. E é por isso que dentro do PEC eu criei um tema que se chama o plano da salvação, aonde através das cores você vai poder ensinar para as crianças que ela é pecadora, que ela precisa de Jesus, vai ensinar sobre o plano da salvação através das cores, mostrando para as crianças que ela é pecadora e que ela precisa de Jesus e só Jesus pode limpar o coração dela. Dentro do PEC você tem acesso não só a esse tema sobre o plano da salvação, para poder falar com as crianças sobre o pecado, sobre a salvação, mas dentro do PEC você também tem acesso a mais de 20 temas liberados, com mais de 110 lições publicadas para você poder usar com as crianças no Ministério Infantil. Chega de improviso. Você vai ter tudo dentro do PEC. Eu vou deixar o link para você conhecer o PEC aqui na descrição desse vídeo. A próxima dinâmica é simplesmente fantástica e de todas é a mais simples de fazer. Para essa dinâmica, você vai precisar apenas de uma folha sulfite, de borracha e também de um lápis. Aqui eu estou usando uma lapiseira, mas você pode usar um lápis. Como que vai funcionar essa brincadeira? Você vai mostrar para as crianças falando que nós somos como essa folha. O nosso coração é como essa folha limpinha, mas de repente a gente comete um pecado. E aí as crianças, né, junto com você, vocês podem citar ali alguns pecados e você vai escrever na folha. E aí depois que você escrever na folha, você vai mostrar para as crianças, aqui eu já deixei escrito para facilitar, você vai mostrar para as crianças que aquela folha que antes era branquinha, agora está com algumas manchas, algumas marcas com os pecados que a gente escreveu, como maldade, ira, desobediência, ingratidão e também o desamor. Agora, o nosso coração está manchado com o pecado. Nós precisamos reconhecer que o pecado, ele mancha o nosso coração. Ele fere o nosso coração. E o mais importante, o pecado nos afasta de Deus. Mas a Bíblia diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Jesus, ele vem e ele nos dá perdão. E aí você vai mostrar a borracha para as crianças e você vai apagar todas as palavras escritas e a folha vai voltar a ser branca novamente. E aí você vai mostrar para as crianças que quando nós cometemos um pecado, nós precisamos confessar o nosso pecado. Para confessar o pecado, primeiro é necessário que a gente reconheça aquele pecado e a gente confesse para Jesus: Jesus, eu pequei, eu desobedeci os meus pais. Jesus, eu pequei porque eu fiquei muito irado, fiquei muito bravo e falei coisas que eu não devia. Quando você confessa o seu pecado de todo o coração, Jesus vem como uma borracha e apaga aquele pecado, apaga aquele erro, apaga aquele mal que está no seu coração. Mas para isso é necessário que você
confesse o seu pecado. E essa dinâmica ela é tão legal porque você pode fazer assim juntamente com as crianças e depois que você fizer assim juntamente com as crianças, você pode entregar para cada uma delas um pedaço de papel, um lápis e uma borracha. E aí você vai falar para elas assim: olha, agora eu quero que vocês façam uma autoanálise. Eu quero que vocês olhem para dentro de vocês, para o coração de vocês, e essa folha aqui, vocês vão escrever, vocês vão como se fosse confessar tudo aquilo que está no seu coração, que você sente que desagrada a Deus, que você sente que você precisa pedir perdão a Deus, porque isso não é legal. E aí você vai deixar ali um tempo e as crianças vão escrever, e aí você vai então pedir para que as crianças possam segurar aquela folha e vocês vão juntos fazer uma oração de confissão de pecado. Senhor, eu entrego aqui o meu coração. Senhor, eu pequei, eu sou pecador, e eu entendo, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Me ajude a melhorar, me ajude a ser parecido contigo cada vez mais. Pai, eu te peço perdão por todos os meus pecados. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel, o Senhor é justo para perdoar. Por isso, Senhor, eu confesso todos os meus pecados nesse momento. Apaga, Senhor, os meus pecados. Transforma o meu coração, limpa o meu coração. Vai fazer uma oração ali com as crianças. Depois que essa oração terminar, você vai falar para as crianças assim: agora, peguem a borracha e vocês vão apagar todos esses pecados, porque Jesus ele é poderoso e ele perdoou vocês nessa manhã, perdoou vocês nessa noite. Essa é uma dinâmica muito legal, porque leva as crianças a fazer essa autoanálise, essa reflexão e escrever realmente ali, confessando, né, o que elas precisam de Jesus, o que elas precisam que Jesus limpe o seu coração. Eu acredito que as dinâmicas são ferramentas poderosas para a gente ilustrar a palavra de Deus para as crianças, trazer a palavra de Deus numa linguagem que elas possam conhecer ainda mais. E é por isso que eu vou deixar para você aqui um vídeo onde eu trouxe 10 ideias de brincadeiras dinâmicas para você usar no Ministério Infantil. Eu tenho certeza que essas ideias vão te ajudar a falar sobre Deus na linguagem das crianças.